O fotógrafo Marcel Gauthieroux nasceu em Paris em 1910. Chegou ao Brasil em 1939. Morreu em 1996. Atuou, portanto, durante 57 anos no Brasil. Entre os diversos trabalhos que realizou está o acompanhamento da construção de Brasília, no final da década de 50. Uma das fotografias desse período mostra uma fileira de ministérios em construção, vista do outro lado da esplanada, de dentro de outro prédio inacabado. Sobre essa imagem, o crítico Lorenzo Mami disse o seguinte no livro As Construções de Brasília, do Instituto Moreira Salles. Do edifício onde o fotógrafo se postou, enxerga-se apenas a sombra, que ocupa quase metade da foto. As linhas ortogonais de pilares e lajes, ao se estamparem sobre a terra removida, assumem um aspecto vegetal, como um emaranhado de raízes, galhos ou cipós. Os prédios do outro lado, ao contrário, são envoltos numa poeira luminosa e parecem boiar no espaço. Entre sombra e luz, terra e ar, na altura em que na tradição da pintura e fotografia de paisagem costuma-se encontrar o horizonte, está uma linha contínua de vigas apoiadas no chão com operários trabalhando, presumivelmente na construção da avenida. Sabe-se da importância que a linha do horizonte assumiu no projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. No Planalto Central, ela é contínua, onipresente. A cruz traçada pelo plano piloto se instala, portanto, num espaço virtualmente ilimitado. Na foto de Gauthieroux, a linha que substitui o horizonte é, em tese, o tema da foto, o núcleo narrativo da imagem, a história no sentido clássico do termo. É lá que algo acontece, é onde os homens trabalham. Ações tão comprimidas em relação ao enquadramento respondem, na tradição iconográfica, a dois tipos de exigência. Uma é a de proporcionar uma sensação de imensidão. Não parece ser o caso aqui. Ao contrário, a grande sombra no primeiro plano e o ponto de vista rebaixado encurtam o espaço e o tornam mais denso. A segunda exigência é de caráter simbólico. Nesses casos, o lugar em que as figuras estão imersas, e às vezes quase se escondem, situa a ação numa perspectiva ética e filosófica que a transcende. Se o pintor francês Nicolas Poussin, um dos principais representantes do classicismo do século XVII, tivesse tirado essa foto, a estrutura geral seria mais ou menos a mesma, mas no fundo, suspensos numa luz dourada, estariam edifícios clássicos, a história, desta vez com H maiúsculo. No primeiro plano, uma floresta em penumbra, a natureza. E a ação significaria justamente o esforço do homem, imerso em sua condição natural, em se elevar à dimensão ética da história.